Abra tua Bíblia, 2 Reis. Uou! Reis, capítulo 6. Aleluia. Eu preciso de 25 minutos do seu tempo. Eu quero ler uma história com você. E é um fato verídico. Talvez você está aí com o seu celular ou seu dispositivo eletrônico. Abra aí 2 Reis, capítulo 6, 24. Se você está com a sua Bíblia de papel, vou te esperar um pouquinho. Você que está em casa também, abra a tua Bíblia aí, porque hoje tem boa notícia para nós. Não, vou falar de novo. Os irmãos daqui pegaram. Hoje tem boa notícia para nós. Uau, que expectativa que eu tô. 2 Reis, capítulo 6, 24. Pode estar assentado mesmo, com teu coração em pé, com teu coração, com reverência à palavra do Pai. Diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. É o capítulo 6, verso 24. Nós vamos ler até o 33. Verso 25. O cerco durou tanto que causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Olha que absurdo. Note isso que nós estamos lendo. Olha que absurdo. Olha que absurdo. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Uma caneca de esterco de pomba, 5 peças. Certo dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira? Ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo ele perguntou: qual é o teu problema? E ela respondeu: essa mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Meu Deus, olha que absurdo. No dia seguinte, eu disse a ela: é a sua vez, vamos comer o seu filho. Mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu essas palavras da mulher, ele rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros. O povo todo viu, e viu que estava usando um pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel, e o rei havia mandado um mensageiro à sua frente. Mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegou, ou quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenha-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda estava falando, o mensageiro chegou, e na mesma hora o rei disse: essa desgraça vem do Senhor? Por quê? Devo ainda ter esperança no Senhor. Essa foi a pergunta. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Talvez essa pergunta é pergunta de muita gente. Por que
devo ainda ter esperança no Senhor. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Precisamos de ouvir a tua voz, essa voz de destino sobre nós. Estamos com o coração aberto, receptivo para essa doce e poderosa mensagem, nos dar o norte, nos enviar, nos nutrir. Essa é a nossa oração. Nos abençoe por amor de ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Querido, essa é uma história fantástica da Bíblia. Essa história conta um cerco que Israel estava vivendo. Essa história conta um cerco que na verdade Samaria estava vivendo. O rei da Síria decide cercar Samaria. Esse cerco causou muito problema. Esse cerco trouxe fome. Esse cerco trouxe pânico. Esse cerco trouxe tristeza. Nesse texto contado, absurdos começaram a acontecer. Absurdos. A ponto de uma mãe ter coragem de matar o próprio filho para comer. Então, ou seja, esse cerco gerou fome. O rei, que estava inspecionando os muros para ver se as brechas estavam tampadas, para que o inimigo não entrasse na cidade. Alguns estudiosos, teólogos, dizem que esse cerco durou anos. Alguns dizem cerca de 2 anos, 24 meses. Imagina o que é ser cercado durante 2 anos. Cercado como? Antigamente as cidades eram muradas, haviam portas sobre a cidade. Quando ela era cercada, nem entrava comida e nem saía dejetos. Não entrava comida para ele se alimentar e não saíam os dejetos para a cidade se manter limpa. Imagina que tristeza. O texto fala que o rei, ele ouve algo absurdo ali nos muros e ele rasga tuas vestes, em sinal de protesto, de nossa, que absurdo. Como que a gente pode continuar vivendo desse jeito? E ele envia um mensageiro ao profeta. E chega no último versículo, no versículo 33, ele fala: será que a gente ainda pode ter esperança no Senhor? Eu vejo que a situação de Samaria, ela é muito similar à situação do mundo que vivemos hoje. Pastor, como assim? O mundo que a gente vive hoje, ele está sob um cerco inimigo. Tem havido um cerco do inimigo que amarra, que oprime as pessoas. Ninguém podia entrar e sair daquela cidade. Esta tem sido a realidade de pessoas hoje, nos nossos dias hoje. Pessoas têm sido oprimidas, aprisionadas, obrigadas a fazer o que elas não querem, trancafiadas em casa, sentindo suas vidas sugadas. Há 1 ano estamos vivendo uma pandemia. Pessoas estão sendo, aterrorizadas, passando por situações de extrema necessidade. Você vai falar assim: pastor, você está exagerando. Hoje, meus pais estavam lendo uma informação de num certo país, algumas pessoas estarem matando crianças para comer. Ou seja, os dias da Samaria do cerco não são tão diferentes dos nossos dias de hoje. Os dias daquela época, o povo estava sendo cercado, assim como hoje o povo está sendo cercado pelo medo, pela angústia, pela extrema pobreza, pelas extremas necessidades. Aprisionadas. Tem gente que ela está aprisionada em casa. Eu conheci uma pessoa que ela me disse que a mãe está tão neurótica, que desde de março do ano passado ela não saiu do quarto. Eu falei assim: não é possível.
não é possível. Ele falou assim: não, pastor, estou falando sério. A minha mãe não saiu do quarto tem 1 ano. Lá no quarto tem suíte. Ela fica no quarto, tem um banheiro para ela usar. E ela fez na porta, pediu para nós filhos fazermos uma abertura aonde passa a comida e a sujeira também sai por aquela mesma abertura. 1 ano. A pessoa que me falou que o filho colocou ar-condicionado, porque a mãe não quer que a janela fique aberta. Gente, isso é uma prisão. Pode até parecer uma prisão de luxo, mas é uma prisão. Nesses dias de hoje nós estamos vendo a valorização do que não tem valor. Nossa sociedade vive se alimentando de tudo quanto é tipo de conteúdo que eles encontram, seja na internet. Nós sabemos, mais na internet. Mas conteúdos como religião, TV, pornografia, entretenimentos. Pastor, até a religião é, porque Jesus nunca veio instaurar uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus, ele é a vida. Ele foi o único que pisou nessa terra e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse Jesus, ele é maravilhoso. Está vendo nossos dias loucuras e desesperos. Acabei de falar isso. É tamanha fome espiritual do homem moderno que as pressões e as angústias da vida têm levado a fazerem loucuras, têm levado a depressões, a pânicos, a desespero, a busca desenfreada por algum tipo de satisfação. O mundo está um mundo carente, com pessoas correndo atrás de coisas, sem rumo e sem direção. As pessoas com grande fome de coisas desse mundo têm feito loucuras. Mas na verdade, no fundo, elas estão com fome de Deus. Porque o único que pode saciar a nossa fome é Jesus Cristo, o Salvador. É o único que pode aplacar os nossos anseios. É o único. É o único que pode colocar um fim à nossa busca desenfreada por alguma coisa, por alguém. Existe um historiador que ele diz que o homem, ele tem um vazio do tamanho do mundo. Um vazio gigante. Um vazio enorme. Todo homem, ser humano. E esse vazio é do tamanho de Deus, onde somente Deus pode preencher esse vazio existencial do homem. Deus tem uma palavra de esperança para os desesperados. A palavra, ela diz que há uma transferência de jugo. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Existe alívio para você, meu irmão, minha irmã. Existe alívio para você. Você não precisa viver essa vida em tempestade, porque até na tempestade Jesus está. Mas existe alívio para você. Talvez você que está nos ouvindo, talvez você que está aqui hoje, eu tenho uma boa notícia para você. Existe alívio para você, para tua casa, para tua família, para os teus negócios. Existe um alívio de Deus para você. Naqueles dias em Samaria, tudo indicava que o cerco durava anos. A situação era desesperadora. Não havia nenhuma expectativa de solução.
Não havia nenhuma expectativa de solução. No meio daquele caos em Samaria, no meio daquela situação desesperadora, Deus promete uma grande virada. Deus promete transformar a fome e a miséria em abundância. Deus promete uma vida abundante. O próprio Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é sobre uma teologia de prosperidade, não. É sobre um evangelho triunfante. Eu já disse, mas eu tenho que falar de novo. Não é sobre um evangelho triunfalista, que você chega e você quer a mágica do pirim-pim-pim. Isso não existe. Que você vai vir e não vai ter mais problemas. Que você vai... Não. O sol nasce para todo mundo igual. É sobre o evangelho triunfalista. Ele diz que você não vai ter mais problema, que você pode dar sua casa e você vai comprar um pedaço no céu. O evangelho triunfalista, ele diz cada coisa absurda que tem gente que ainda engole. Mas o evangelho do reino, o evangelho triunfante, ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos estábulos, eu quero contextualizar, ainda que não haja emprego, que não haja faculdade, que não haja restaurante, que não haja carro, que não haja, eu todavia, eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Existe eu tenho notado que ultimamente, pastor Luiz, existe um enaltecimento da miséria. Deixa eu te falar, o nosso Deus não é o Deus da miséria. Não rebaixe a Bíblia às suas experiências pessoais. Não rebaixe a Bíblia às suas experiências espirituais. Tá bom, faça o seguinte: suba as suas experiências ao padrão da Bíblia. O padrão da Bíblia vai te governar. João 10:10. O ladrão, eu quero que você anote, João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu quero te dar uma boa notícia hoje. Deus tem abundância para a tua vida. Deus tem abundância para a tua casa. Deus tem abundância sobre os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Deus tem algo bom para você. No meio daquele caos, Deus, a gente vai chegar lá no capítulo 7, Ele dá uma resposta. Deus tem coisa boa, irmão. Deixa eu te falar, esse caos que você está vivendo não é para sempre, não. Esse caos que você está vivendo vai passar. Esse caos que o mundo está vivendo vai passar. Os moradores de Samaria, eles não tiveram condição de fazer nada. Quando nós observamos esse texto e vê todo o desenrolar deste evento, a única conclusão que nós chegamos é que Deus operou um grande livramento para aquela cidade, onde que os moradores de Samaria não tiveram a menor participação. Explica. Eliseu teve uma participação, o profeta, muito importante. Ele anuncia previamente o que aconteceria. Está lá no capítulo 7, daqui a pouco a gente vai ler. O que parecia ser impossível, ele libera, ele declara. Eu quero dizer, existem coisas na sua vida que você precisa declarar. Eu não estou falando que você precisa ver para crer. Você precisa crer para ver. Pode estar tudo andando mal. Nós não somos daqueles que andamos por vista. Eu quero desafiar você a declarar algo sobre a sua semana que está iniciando, querido. Pastor, mas eu não estou vendo nada de bom acontecendo. Pastor, parece que a porta está fechada. Parece que estão querendo fechar a porta. Mas deixa eu te falar, eu ainda acredito que operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Talvez a porta que está fechada, deixa eu te falar, foi só para abrir uma porta ainda maior, pastor.
Talvez o levante do inimigo foi só para te dar uma saculejada, para você falar assim, ó, desperta, pega a tua mudança e vai. Desperta, pega que eu estou abrindo um lugar novo. Desperta, se prepara, porque o que eu tenho para você é o melhor. A obra nunca foi sua, a obra é minha. Eu não sei se tem alguém pegando essa palavra. Eu não sei se tem alguém se animando com isso. Estava tudo um caos. Talvez está tudo um caos. Talvez você pode se levantar como uma voz profética na tua casa. Segundo o povo que participou desse milagre, os leprosos, meio até sem querer, eles tornaram-se porta-vozes de um grande milagre, de uma grande notícia. O povo da cidade saiu depois correndo, sabe para quê? Só para conferir e se beneficiar do milagre. Fica muito claro que foi Deus, somente Deus que fez tudo. Seu trabalho sobrenatural possibilitou tamanho livramento. Eu quero te dizer que não é pelas suas habilidades, que não é pelo seu talento, que não é pelos seus olhos azuis. Não, não, não. Deus vai fazer porque a graça dele te alcançou. O favor de Deus vai te alcançar. O favor do Senhor vai te alcançar. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Eu estou querendo dizer que tem gente, talvez está vivendo dia após dia de caos, mas eu tenho uma palavra boa. Eu tenho uma boa notícia para você. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Eu quero profetizar que talvez o amanhã de muita gente está chegando. O amanhã de muita gente, a porta pode estar se abrindo. Você precisa se encorajar. É exatamente isso que a Bíblia chama de graça. A participação do homem na salvação não houve, foi graça. Alguns acham que devem fazer algo para merecer. Alguns acham que as boas obras, o sacrifício, o esforço, o martírio vai adiantar. Não, não, é graça. Mas de forma muito similar ao que Deus fez no livramento de Samaria, fez também pela nossa salvação. Tudo já foi providenciado para a nossa redenção. Não há nada que possamos acrescentar na perfeita e completa obra de Cristo Jesus na cruz por nós. Por isso que eu quero te encorajar. Tem boa notícia de Deus para você. Assim como a salvação é uma dádiva, é gratuita, Jesus, Ele com seu infinito amor desbaratou todos os nossos inimigos, conquistou a vitória por nós. Assim como Paulo, ele afirma em Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não provém de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você é um afortunado, porque a graça te alcançou. Eu não sei, mas talvez você tem que falar com essa pessoa do teu lado aí. Você é um sortudo. Fala com essa pessoa assim: você é um sortudo. A graça te alcançou. O favor de Deus te alcançou. Não sei se você tem esse nível de intimidade com essa pessoa que está do seu lado, mas fala com ele: você não merecia. Você não merecia. Você que ouviu desse irmão, fala assim: eu sei, eu não merecia, mas mesmo assim, Jesus decidiu morrer por nós, para que a gente vivesse abundantemente. Por isso, querido, você não pode se conformar com o que está vivendo. Por isso que Romanos, eu amo a palavra de Romanos 12:2, que fala sobre a renovação da vossa mente. Por isso que você, sabe, tem que ficar revoltado. Mas não é com Deus ou com as pessoas. É com você mesmo. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Sabe que o inimigo, ele não pode tocar em você, mas as suas emoções pode. O inimigo, você está guardado, você está, sabe, blindado pelo sangue de Jesus. O inimigo não pode tocar em você.
mas as suas emoções pode. E se o inimigo ele nota que feriu as suas emoções, se ele nota que conseguiu alcançar uma brecha em você, ele usa as suas emoções. Isaías, o profeta messiânico, ele declarou: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam. Venham, comprem vinho, leite, sem dinheiro e sem custo. Está em Isaías 55:1. Há uma grande notícia para você nessa noite, meu querido irmão e minha irmã. Não se desespere. Há um Deus que te ama, está aqui para te livrar. Eu vou dizer de novo: existe um Deus que te ama e te trouxe aqui para te livrar. Eu quero dizer algo que está no meu espírito. Esse lugar de hoje talvez se transforma num lugar de livramento. Livramento de quê? De prisões, de grilhões, de amarras. Hoje o Pai te convida para a mesa, dizendo: vem, para de se alimentar de conteúdos que não me agradam, para de perder tempo com distrações que só vão te mandar para longe de mim. Venha, se sente, coma de graça. Porém, você vai precisar vencer a incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade produz morte. A incredulidade produz infertilidade. A incredulidade, ela produz escassez. Mas a fé é vida. Talvez você precise se encher, querido. Eu estou aqui já partindo para o final. Tenho 4 minutos. 4 minutos para terminar essa mensagem. Eu quero te desafiar a crer. Toda aquela cidade de Samaria foi beneficiada porque Deus realizou um grande milagre. Deus livrou a todos do poder do inimigo, da morte iminente. Entretanto, uma pessoa apenas não desfrutou daquilo lá. Um oficial do rei, dizendo: é impossível, nem que abram janela nos céus. Meu Deus, que incredulidade é essa? Ele foi o único que não experimentou livramento. Ele experimentou morte. Ele não creu na provisão de Deus, ao afirmar que ainda que as janelas dos céus fossem abertas, não aconteceria o que Eliseu profetizou. Há hoje muitos incrédulos também, que estão duvidando do que Deus pode fazer, até mesmo duvidam alguns da sua existência, mas Ele não deixou de ser Deus, mesmo que não acredite que não há Deus. Ele continua sendo Deus, governando, sentado no seu trono, dominando sobre terras e céus, e sobre debaixo da terra, de geração em geração. Ele continua sendo Deus. O texto bíblico ele afirma: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3:36. O mais interessante dessa história é que os leprosos foram instrumentos de Deus para levar as boas notícias. Interessante que os leprosos eram pessoas rejeitadas da sociedade. Interessante que os leprosos não podiam viver junto com os outros. Por isso eles viviam à porta da cidade. A lepra na Bíblia, ela simboliza pecado. E leprosos simbolizam pecadores. Eles também estavam desesperados, famintos, em busca de saída. Mas eles tomaram uma decisão. Eles não deixaram que com a enfermidade deles parasse eles. Eles falaram assim: nós vamos até o acampamento inimigo. Se eles nos matar, morreremos. Mas se ficarmos aqui também vamos morrer. Eu vou me levantar. O texto diz que eles encontraram abundância. O texto diz que eles encontraram fartura. Eu quero dizer para você,
Às vezes o socorro vem de onde menos você espera. Às vezes o favor do Senhor se manifesta de quem você menos esperava. A solução às vezes vem de pessoas que você não queria nem conviver. Essa história, ela num dado momento, ela diz o seguinte: que esses leprosos que encontraram muita abundância, que encontraram muita fartura, eles caem em si. Ele diz assim, e caíram-se em si, dizendo: temos uma solução. Esse dia é dia de boas notícias. Aleluia. Não podemos nos calar. Se alguém morrer na cidade, seremos culpados da morte. Vamos anunciar a casa do rei. Repare nas palavras: este dia. Este dia. Eu estou querendo declarar uma palavra aqui. Este dia. Tem gente que está entendendo. Este dia é o dia de boas notícias para alguém aqui nessa noite. Deus está dizendo claramente que hoje é o dia de anunciarmos as boas novas. Não podemos esperar. Também precisamos despertar para o fato de que, se alcançamos tamanha graça, somos imediatamente responsáveis em dividi-la com os demais. Aqueles homens eram leprosos, doentes, desprezíveis, aparentemente não valiam nada, mas se tornaram portadores de uma maravilhosa notícia. Isso mostra: o poder não está no pregador, o poder está na mensagem. Eu não sei se você pode encorajar. Nunca teve a ver com pastor, bispo, apóstolo. Teve sempre a ver com a mensagem da cruz. Sempre teve a ver com Jesus, o maravilhoso, o eterno das nações, aquele que era, que é e que há de vir. Eu quero te desafiar essa semana a compartilhar dessa mensagem que você foi alcançado. Pastor, mas quem sou eu? Não é sobre você, é sobre a mensagem. É um chamado. Aqui está um despertar. Podemos ter limitações, como aqueles leprosos, dificuldades, receios, mas a gente assim que Deus, é gente assim que Deus quer usar. Os improváveis. Será que tem algum improvável aqui nessa noite? Será que tem algum improvável? Quem aqui é improvável também? Eu sou improvável, eu já disse. A minha mãe não poderia me ter, mas eu nasci mesmo assim. Eu sou um improvável. Eu sou o último da casa do meu pai. Eu sou improvável. Não sei você, talvez você é um improvável, assim como eu. Talvez você é um leproso. Talvez não da doença de pele, mas um leproso de alma, que tem buscado ser limpo pela palavra. E você se enxerga como um incapaz. Mas eu quero te dizer: Deus usa os incapazes. Deus usa os improváveis. Porque a mensagem é maior do que o portador da mensagem. Essa é a mensagem. Paulo, certa vez, ele escreve: irmãos, pense que vocês eram quando foram chamados. Pense. Poucos de vocês eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo era fraqueza, para envergonhar os fortes. Ele escolheu o que para o mundo era insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir o nada, o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante do Senhor. Deus já te deu todas as ferramentas para espalhar a boa notícia. Não seja um funcionário dos correios de Satanás, aquele que carrega sempre a má notícia. Eu suspeito muito de gente que adora dar má notícia.
Eu suspeito muito de gente que sempre gosta de falar, você sabe quem morreu? Eu suspeito de muito de gente, Cíntia, que gosta de falar, você sabe quem perdeu o emprego? Eu suspeito muito de gente que vem e conta assim, pastor, você já sabe o que aconteceu? A barragem rompeu. Eu suspeito de gente assim. É gente que adora carregar a má notícia. Deixa eu te falar, Deus te chamou para carregar a boa nova. Deus te chamou para carregar a boa notícia. Deus te chamou para compartilhar o pão. Deus te chamou para repartir a palavra. Deus te chamou, eu não sei se tem alguém para receber essa palavra, mas Deus te chamou a despeito de você mesmo, porque a mensagem que você carrega é muito maior do que você.